Minas S.A. terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Estamos com mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu converso com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo tem 34 anos, fez engenharia elétrica na UFMG e comanda o Banco Mercantil desde agosto de 2020. O Banco Mercantil completou 80 anos, teve um lucro recorde no segundo trimestre deste ano, aliás, muitos resultados positivos, e a gente vai falar sobre mercado, sobre a transição. Estou na nova sede do Banco Mercantil aqui em Belo Horizonte, na Savassi, nova marca, o banco que é um dos 5 maiores pagadores de benefícios do INSS no Brasil e tem o foco no público com 50 anos de idade a mais, que é o público chamado 50+. Gustavo, muito obrigada por nos receber aqui nessa nova sede do Banco Mercantil. Eu que agradeço, Helenice, pela oportunidade de falar. Olá a todos que nos assistem. Então é um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho dessa história aí para a gente. Coisa boa. Você é muito novo, não é? A gente vê CEOs aí cada vez mais novos no mercado. No mercado financeiro você é um dos mais novos, não é? Acredito que sim. Como que é a sua trajetória no mercado? Você fez engenharia elétrica, trabalhou em outra empresa fora da empresa familiar, que é o Banco Mercantil? Eu fiz engenharia elétrica na Federal, na FMG. Depois passei no concurso público, fui trabalhar na Petrobras. O que é bastante interessante, quando a gente ingressa na Petrobras, a empresa investe 1 ano em todos os talentos para que a gente entenda da cadeia de óleo e gás, geopolítica. Claro que a parte da minha engenharia, a qual entrei no concurso, mas também em noções de sistemas, governança, valores, marca, liderança. No momento em que era a empresa mais cobiçada pelos jovens ali na época, ela trocava de posição com a Google ali, competiam, né? Mas continua, né? É uma das empresas mais respeitadas do Brasil. E né? Continua sendo, né? E aí fui para um projeto de pré-sal, a parte FEL 4, que já é um projeto de execução de pré-sal, da primeira plataforma própria do Brasil, que é a P66, que era uma replicante, no pré-sal brasileiro. E eu já imaginava, olha, acho que o futuro da empresa vai estar aqui. Eu tentei disputar essas vagas, acabei tendo êxito, fiquei no Rio de Janeiro e consegui ver esse projeto nessa fase de execução até o final. Toda a parte financeira, a parte de projetos, a parte de PMO, que é o escritório de projetos, onde eu trabalhava. E foi muito interessante de ver uma empresa desse tamanho, como ela se organizava, como ela tomava decisões, quais eram os valores, como é que era a cultura. A governança. Governança muito forte. Capital aberto. Capital né? Então, aberto, listado. Você teve uma boa experiência nesses 5 anos, não é, Gustavo? Foi ótimo. Né? E ao final do projeto, tive o convite, então, do meu pai para vir aqui para Belo Horizonte, para o Banco Mercantil. Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, o qual aceitei e mudei de carreira, da engenharia, vim para o mundo das finanças e... Aí tá aí, né? Estamos indo. Gustavo, você assim se sentiu obrigado a ter essa trajetória na empresa da família, ou seja, de dar certo no mercado financeiro e não decepcionar? Teve essa cobrança interna da sua parte? Nunca essa obrigatoriedade, que a sociedade nos impõe, eu acho que isso é, de certa maneira, limitante, né? Eu acho que não, eu sempre fui criado para ser livre, para tomar minhas decisões, até por isso saí de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, fiz intercâmbio fora. Então, acho que o que aconteceu foi, de fato, um alinhamento no tempo, de interesses, de
competências, né, né, de paixões também, acabei me apaixonando pelo mercado financeiro, e não como obrigação, né? Isso nunca foi imposto pela família, e acabou sendo o que eu gosto de fazer, e acho que a família está gostando também, então a coisa vai construindo, mas sem nenhuma pressão externa, porque eu acho que isso atrapalha bastante. É verdade. Isso acaba limitando. Muito legal. Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Gustavo, e aí você também fez vários cursos, né? Você passou por Harvard, Columbia, tem feito agora um curso também super exigente, né? Fora do país. Como é essa questão de se preparar e de estar sempre preparado e se atualizando nesse mercado? Isso eu sempre acreditei. Não importa se na Petrobras, no banco, a profissão de cada um. Eu acredito que, né, essa curiosidade, a gente chama aqui no banco, são traços dos valores, assim, né, o lifelong learners, né, pessoas que são, querem aprender sempre, né, buscar o melhor de si. E isso eu sempre acreditei, então, desde da faculdade até o concurso, ou mesmo o curso de formação, até essa virada para finanças, né, que começou na própria Petrobras, onde eu já fazia uma pós de finanças, na Fundação Getúlio Vargas, até os cursos da Ambima, que chega até o CGA, depois os cursos de Harvard, de Columbia, e até agora, terminei ano passado o CFA, que é essa prova de finanças de nível internacional, onde a gente passa por derivativo, contabilidade, câmbio, precificação, FP&A, ou seja, todo o mundo de finanças, em 3 etapas, uma prova por ano, em esquema de peneira. Quem passa na primeira prova faz a segunda, sempre em competições entre os candidatos. Mas para eu tentar trazer coisas diferentes, para eu conseguir base também, afinal minha formação nunca tinha sido na área de finanças, então isso é fundamental, da gente ter o alicerce técnico, para a gente também conseguir entender quais cursos valem a pena, para a gente, de repente, recomendar para uma liderança, e para que a gente tenha domínio dos assuntos, para que a gente possa sempre evoluir. Isso na prática, né? E é só o começo, né? Tentar aprender aprender com as pessoas, aprender com as empresas, aprender com a concorrência, né? Acho que formas de aprender, de trocar ideia é fundamental na vida como um todo, não só na empresa, mas acho que na vida em geral. E agora a família está com o Banco Mercantil há 80 anos, né, que o banco completou agora, é um banco mineiro, mantém a sua sede em Minas Gerais. Para onde que você quer levar o Banco Mercantil? O que você já idealizou, ou mesmo num planejamento aí de um plano plurianual, Gustavo? A gente quer dar passos cada vez mais consistentes e rápidos no sentido de ser o melhor ecossistema financeiro para o Público 50+. Então a gente vem se estruturando para isso, a gente tem vários motivos que nos levam a crer que esse é um caminho correto para o Banco Mercantil, onde a gente tem vantagens competitivas importantes, que a gente consiga fazer uma relação ganha-ganha cliente-negócio, cliente-banco, e nos diferenciar da concorrência e seguir expandindo esse que é o nosso grande propósito, que a gente espera gerar impacto positivo na vida dos clientes, dos nossos funcionários que possam crescer, colaboradores, dos acionistas, ou seja, né, realmente todos os stakeholders que estão nessa jornada com a gente, que tem sido bem desafiadora e também emocionante e interessante aí nesse espaço que a gente já percorreu. Ou seja, o Banco Mercantil ele vai continuar com esse foco, isso está dando muito certo, que é o foco do público com mais de 50 anos de idade, né? Isso é levando-se em conta o censo demográfico, que vai chegar lá em 2030, nós já seremos 70 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Que estudos vocês fazem para fincar o pé nesse público, nesse tipo de cliente? Acho que ótima pergunta, porque assim como o estudo pessoal, né, a preparação pessoal, acho que as empresas têm que estudar bastante. A gente estuda muito os nossos clientes, né? Tanto na parte demográfica, que você disse bem, como na parte antropológica, quem são os 50+. E a união, isso aqui faz sentido com o mercado endereçável grande e crescente, e o segundo ponto que é fundamental o mercantil tem a habilidade de vencer e se diferenciar. E essa conjunção dos dois fatores, eu acho que
se traduz num plano de negócio de sucesso. Então, em relação à parte demográfica, sim, o Brasil está envelhecendo, a pirâmide etária se invertendo, final do bônus demográfico, que a gente chama, ou seja, a parte mais velha da pirâmide fica mais larga do que a parte mais jovem da pirâmide. O Brasil chegando, então, a 2030 com 70 milhões de brasileiros. Hoje, já a maior parte dos brasileiros tem mais de 50 anos, são 33%, de acordo com o censo do mês passado, e a que mais cresce, inclusive. Então, é um mercado grande e crescente. Bom, mas a gente tem que fazer negócio. É um mercado economicamente ativo, 46% do consumo das famílias, que é o grande driver do PIB brasileiro. 50% do e-commerce, ou seja, é um público que já está se digitalizando bastante. A renda? Renda é um público que tem, por exemplo, 70% dos imóveis do Brasil tem pessoas com mais de 50 anos. Por quê? Porque poupou a vida inteira. É um público que vai ter, em alguns casos, aposentadoria, é um público muito ativo. Quando a gente olha a parte antropológica para endereçar a questão de renda, é um público que precisa de uma renda, de um trabalho, da própria aposentadoria, ou de microempreendimentos ou empresários, que é desde o jovem de 50 a mais, que é essa pessoa que sustenta a casa, é o pai de família, que precisa proteger seu dinheiro, investir o dinheiro, que tem esse perfil de ter 50 anos, de ter esse medo desse fantasma da inflação, que ronda o tempo inteiro. Que viveram muito vividamente ali, principalmente no século passado. Então, produtos, por exemplo, como que protegem o PCA+, são muito queridos. E o banco está entendendo bastante desse cliente. A gente está cada dia mais aprendendo, né? A gente tem a logo que é "Sua experiência nos inspira". Então, a experiência do cliente, não só de vida, mas a experiência que ele tem com o mercantil nos inspira a fazer cada vez melhor para a gente entender cada vez mais. Hoje, grande parte dos nossos clientes já são do público 50 a mais, número esse que partimos de 2 milhões de clientes há quase 3 anos atrás. Então, o CAGR, né, que é o crescimento acumulado anualizado composto, desses anos, na casa de 40% ao ano, para a gente sair de 2 e chegar a 7 milhões de clientes, e a maioria 50 a mais, e o que é muito fundamental na nossa estratégia, a maioria faz negócio com o banco. Então, o nosso jogo não é só ter clientes, abrir conta para clientes, mas é de buscar a principalidade desse cliente, ou seja, a gente quer ser o banco que ele escolhe como principal banco. Ele é fiel ao banco. Ele é fiel ao banco, ele tem uma boa nota, de uma propensão de indicar o banco para outro colega, que conseguindo 50 a mais, que é o que a gente chama de chefe de família, a mãe e o pai de família, a gente consegue ter aí a principal entrada para a família, né, para os lares das pessoas. Então a gente consegue atender bastante bem as demandas através dos 50 a mais. Hoje eu estou conversando com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, esse público, ele foi crescendo, esse crescimento extraordinário ao longo desses últimos 3 anos, aí, 4 anos que você tem acompanhado. Ele cresce principalmente pelos benefícios do INSS, já que o Banco Mercantil é um dos 5 maiores pagadores de benefícios do INSS do país, ou por novos entrantes mesmo, que vêm no mercado, são atingidos pelo banco, o banco entra em contato com eles. Como tem sido essa abordagem? O mercantil sempre teve esse DNA de atender o INSS. Né? Então, ainda quando o banco era um banco mais focado em pessoa jurídica, o banco já foi um dos primeiros pagadores do INSS. Então, quando a gente entendeu o tamanho do mercado, né, há alguns anos, falou, a gente quer ser o melhor ecossistema dos 50 a mais, entendemos a antropologia, entendemos que é um público economicamente muito ativo, a gente também tinha que olhar as vantagens do mercantil. E a gente já tinha uma carteira de consignado, a gente já pagava benefício do INSS previdenciário há muitos anos, e nós temos vantagens comparativas, inclusive de cunho regulatório. Então, tentando endereçar a sua pergunta, o banco tem uma estratégia de aquisição de clientes por meio de leilões da folha do INSS, o qual envia novos clientes para o banco todos os meses. Ele já participa desse leilão há quanto tempo? O mercantil desde o primeiro leilão em 2009. Então, é um leilão, quem vence os lotes tem o direito de ser o primeiro banco a pagar aquele benefício para aquele aposentado, e a nossa missão é encantar aquele cliente, porque depois do primeiro pagamento ele pode escolher qualquer outro concorrente. Pode fazer a portabilidade, pode fazer, né? A portabilidade. Não gostei desse banco, vou para outro, então, e nem avisa. A gente tenta montar toda uma jornada para que ele já
entre conhecendo o banco, se encante pelo banco e fique com o banco como seu principal banco, para fazer negócio, para crescer base, para crescer negócio. Mas isso não era suficiente. O banco sempre teve essa forma de adquirir clientes, e a gente saía ali de 1.600.000 clientes para 1.800.000, de 1.800.000 para 2 milhões. A gente crescia nesse ritmo. O que a gente fez foi entender, olha, essa proposta de valor está tão legal, e essa proposta ela é lastreada nas 300 lojas que o banco tem em 200 municípios, que a gente consegue levar essas mesmas características para todos os municípios da federação por meio do digital. E depois a gente fala do WhatsApp, do aplicativo, onde que esse cliente está. Ele não é um cliente que não usa muito Instagram, nem TikTok, ele vai estar no Facebook. Entender quais palavras ele busca no Google Search, quais são as palavras que a gente consegue criar conteúdos em benefício desse cliente, para que ele tire uma dúvida, como que eu me aposento, quando que eu me aposento, estou com um problema, eu quero parte de exercício físico, finanças. Olha que legal isso. A gente cria conteúdo para que esse não cliente entre no ecossistema do mercantil e depois possa ir para um dos canais digitais e assim abrir. Então, acho que porque ele não só traz para a gente esses 50 mil clientes mês, que hoje até não é tão relevante em relação à entrada de clientes que o digital traz para a gente, mas ele é uma barreira de entrada muito forte. Como assim? Quem não participou desses leilões não tem o direito de realizar essa principalidade com o cliente. Então, quem não participou do leilão de 2009 não pode pagar um benefício previdenciário de quem se aposentou entre 2009 e 2014. Sim. E da mesma forma de 14 a 19, de 19 a 24. Então, isso é uma vantagem, né, de 36 milhões de pessoas que são aposentadas no Brasil. O mercantil pode pagar qualquer benefício em qualquer estado da federação, ou seja, essas pessoas podem nos escolher. Então, é uma vantagem regulatória pelos editais que foram colocados pelo governo interessantes. E poucos bancos têm essas vantagens. Então, já era também um diferencial importante regulatório. E claro que o 50 mais não é só o aposentado. Né? Vou dar só um exemplo. A gente pensa, o 50 mais é o aposentado, é o cliente do consignado. Não, 50 mais tem 50 mais microempresários, empresários, tomadores de crédito, que vai ser o consignado, tem aplicadores, tem MEI, aplicadores. O mercantil tem 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais de aplicações de pessoas com mais de 50 anos, muitos do INSS, por exemplo. Então, o funding do banco também vem desse público. A gente olha esse público no contexto geral. Ele é muito rico, esse público. O público tem assim, rico, ele é variado, né? Ele tem o pessoal de alta renda, tem de média e tem de baixa renda. E ele é muito diverso. E isso é interessante. Entender o 50 mais na sua diversidade. É um mundo, né? São 33% do Brasil. A economia prateada já movimenta no Brasil 2 trilhões por ano. E entender essa riqueza que o mercantil consegue através de dados. Então, também uma cultura muito forte, muito investimento em tecnologia e dados, para entender esses clusters, né? O 50 mais é diferente do 90 mais, rendas, perfis, é aposentado, não é aposentado, é aplicador ou tomador, perfis de risco, então usar todos esses dados para entender a capacidade de pagamento desse cliente. Então, por exemplo, o mercado está vivendo aí um pico de inadimplência, né, já fruto desse pós-pandemia. Em um ano, a inadimplência do mercado saiu de 3,6 para 4,9, do mercantil foi de 3,5 para 2,8. Então, a gente está na contramão. Totalmente fora da curva. Né? Esse público, com todos esses dados, com essas propensões de consumo, essa capacidade de pagamento também para dar crédito no momento correto. Então, essas são as grandes vantagens. É um público difícil de acessar, por ele não ser totalmente digital, ele ter, assim, peculiaridades muito diferentes, não é? Já ter passado por outras gerações, como você falou, já meio cotovelos aí já preparados para inflações futuras, não é? Solavancos da economia. É um público, digamos, bem mineirinho, assim, como o mineiro é, bem desconfiado, ou não? Ele, quando ele confia, ele vai fundo e faz todos os pacotes que ele pode com o banco. A gente está sempre aprendendo a tratar com esse público cada vez melhor, né? Vou citar de novo, sua experiência nos inspira a ser melhor, cada dia melhor. E a gente já aprendeu muito, então eu posso aqui compartilhar com todos o que a gente já conseguiu aprender. Então você perguntou da digitalização, né? Esse público é difícil de acessá-lo por meios digitais.
Primeiro é que ele já é bastante digital, ao contrário do que talvez a gente pense, né? Então, o 50+ é bem digital. 50% do e-commerce já está dominado pelo 50+. Mas tem peculiaridades. Então, ele não vai entrar online e fazer transação com qualquer empresa. Ele precisa conhecer essa empresa, ele precisa entender qual o lastro dessa empresa, e aí eu acredito que o Banco Mercantil ter 80 anos ajuda, o 50+. A gente brinca, a gente escolheu os 50+, ou nós fomos escolhidos pelos 50+? Também nos dá muito orgulho de falar, acho que a gente também foi escolhido. Porque ele prefere no digital um banco de 80 anos do que uma empresa, um banco novo que acabou de abrir, que ele não conhece, que ele não tem essa segurança. Que ele não vê agência nenhuma, né? Então, acho que isso é o principal predicado, ele confiar. E aí ele já tem essa entrada digital. O segundo ponto é segurança. Ele vai buscar sempre as marcas que ele confia e a segurança. Então o banco tem todo um aparato de antifraude, de segurança, de senhas. A gente usa, na grande parte das vezes, acredito que aí nos próximos 6 meses, 100% das transações via biometria. Então sempre a gente vai fazer aquele vídeo selfie para que o cliente transacione, para que não tenha problemas enfim, de um terceiro se passar por ele. Mandar link para ele. Mandar link. Então, a gente tem um vídeo, a gente já tem um banco de dados, né, com o cliente, quando abre conta, ele faz um vídeo selfie. A gente já sabe quem é o cliente. A cada transação, se ele manda um vídeo, fala, eu quero tal transação. Depois a gente pode falar na jornada de WhatsApp na sequência. E tem o documento dele aqui, a gente faz o que a gente chama de face matching, a chance da gente ter um problema de segurança é muito menor. Então o banco é um dos bancos mais bem colocados nessa questão de segurança, e claro, isso é do banco para dentro, né? Então no ambiente do banco a gente garante segurança. Mas e se outro se passar pelo banco, se outro banco, a gente tenta sempre conscientizar, pelo menos os nossos 7 milhões de clientes, né, com diversos aparatos para que ele entenda, os próprios vídeos de conteúdo para que ele clique e entre no nosso ecossistema, é assim que se protege, não passa senha. Acho que é uma missão aí, não só do Mercantil, mas da Febraban, a qual faço parte como diretor, ou de todos os bancos também. Então é um pilar fundamental, que é a segurança. E depois tem como a gente faz a tecnologia do Mercantil e seus produtos se adaptarem ao cliente e não o cliente ter que se adaptar ao que tem. A tecnologia do banco é essa, se você não sabe usar, então é justo o oposto. A gente tenta todo dia entender o que eu consigo melhorar para levar esse banco digital para cada vez mais clientes. E esse ponto, Gustavo, ele é importantíssimo para esse público, não é? Porque eu, às vezes, vejo muitas empresas reclamando, pessoas, né, reclamando de empresas que, me bota lá para conversar com um robô no WhatsApp que fica mandando apertar a tecla número 1, 2, 3, não consigo falar com ninguém, né? Isso não acontece no Banco Mercantil. Ela tem uma estrutura diferente. Eu acredito, principalmente no WhatsApp, que eu acho que é uma das grandes armas que a gente tem, um grande diferencial competitivo. Então, o que foi o WhatsApp para a gente? O banco hoje é o 5º maior do Brasil no INSS, com 300 lojas. Sim. E a nossa concorrência tem 3 mil, 4, 5 mil lojas. Então, como é que a gente conseguia, com menos loja, fazer mais negócios, né, ter mais clientes? E tem todo um desenvolvimento de aplicativo, que a gente pode falar na sequência, mas começando pelo WhatsApp. Investimento em tecnologia, né? Tecnologia, a parte do app é fundamental, mas o WhatsApp, que é essa interface, esse canal, o que a gente foi aprendendo? A gente percebeu o seguinte, olha, as nossas lojas vendiam muito. Né? A gente tem um indicador que a cada 8 simulações o cliente contratava um produto. Nos canais digitais, são 32 simulações por contratação. Então, ter uma ajuda, um auxílio, um vendedor ali, um consultor financeiro, fazia diferença na conversão. Então a gente vê muito banco digital que tem uma conversão pequena, mas o digital é mais eficiente. Então como é que, primeiro o trade-off, né? Como é que eu consigo ser eficiente, sem fronteiras, e ter a conversão? E o segundo ponto foi lembrar, olha, esse público ele gosta do aplicativo, e de novo, vamos lembrar as clusterizações. Pô, os 50 mais adoro, 50 anos adoro. Os 60 anos gosto de ter um só. Só tem um banco que é para lembrar ali, tem a senha e tal. Os 70 mais usa com o auxílio do filho. Então a gente vai montando esse perfil, e claro, são genéricos aqui, o banco tem mais de 150 variáveis para formar o que a gente chama, né, dessas personas,
Mas basicamente, assim, em termos bem simples, é assim que a gente vai montando. Mas o WhatsApp aparecia direto, né? Como assim, olha, no WhatsApp é a ferramenta que eu uso, tenho grupo de família, 97% dos brasileiros usam o WhatsApp na primeira tela do celular. A gente brinca, quando a gente viaja, né, e está trabalhando, a gente manda o WhatsApp ao invés de e-mail, os gringos ficam, mas você está trabalhando, mas no WhatsApp? Então, no Brasil até é assim. Trabalhar no WhatsApp a gente trabalha. Então, já tem essa... Manda documento, né? Documento. Tudo. Então... Não adianta, não é querer mudar essa cultura aqui no Brasil, né? Pegou mesmo aqui, né? O WhatsApp é fortíssimo aqui, acho que é o segundo maior país de WhatsApp do mundo, é o Brasil. E a gente tem que se aproveitar disso. E para o 50 mais é mais ainda, porque ele sabe mandar áudio, ele sabe mandar vídeo, ele usa como fonte de link de informação de um veículo de imprensa. Então, é fácil, né? Aquela interface ali, né? Fácil para ele. A gente falou, por que a gente não adapta o banco ao canal que ele mais gosta, digital? Então a gente fez toda uma interface, tem o WhatsApp Banking completo. Então hoje um cliente, a gente consegue achá-lo online, comprando palavras-chave que a gente acha que ele vai procurar ali no Google Search, por exemplo. Ou no Facebook, ou nos vídeos que a gente chama, né, de criar esse marketing digital para trazer o cliente para o nosso ecossistema. Ele clicou ali, a gente começa uma mensagem no WhatsApp. Ele já abre a conta pelo WhatsApp sem ter que sair, sem ter que... baixa, agora alguém vai te ligar, ou baixa o aplicativo, coloque sua senha. Na hora de abrir a conta, ele formaliza como? Ele vira a câmera do celular, faz um vídeo selfie com o documento, dizendo o nome, as características, a gente grava aquele vídeo, já sabe que ele mesmo faz a documentoscopia, passa em todo aquele aparato de fraude que eu já falei, e já abre a conta desse cliente sem ele ter que quebrar. E ele nunca precisa, se ele quiser transacionar só pelo WhatsApp, ele consegue pegar boleto, ele consegue conversar cartão, com um agente do banco, e um funcionário. E a gente já fez muito essa jornada. Antes ele abria o WhatsApp, a gente falava, oi, tudo bem, eu sou a Mel. Quem era a Mel? A Mel era assistente virtual do banco. E assim, ali já tinha o que a gente chama de quebra de funil, quebra de expectativa. Ou seja, várias pessoas entravam, menos pessoas engajavam, quase ninguém terminava. Questão da empatia. Empatia zero, né? E a gente precisava de criar essa empatia. Então, é engraçado, porque hoje o nosso WhatsApp não assina a Mel. Ele falou, eu sou o Gustavo, eu sou a Helenice, eu estou cuidando de você. E a gente consegue cuidar, muitas vezes, ou 88% das vezes, com robô. Mas o cliente tem que ter a percepção de que está falando com o humano, até porque foi um humano, eu sempre brinco assim, foi um humano que programou isso. Então não importa se está no servidor, alguém pensou no cliente, fez aquela line que sai, fez a matriz de decisão, usou a inteligência artificial, para que ele tenha a experiência que para ele tem que se passar como falar com o humano. Se for mais complexo, 12% transbordam, que a gente chama de transbordo, para um humano de fato. Então se ele falar, olha, realmente não eu quero conversar com... Mas demandas mais simples, ele tem essa percepção, fica super satisfeito, a nota do canal é altíssima, a conversão do canal ficou altíssima, e hoje é um canal que a gente resolve 6 milhões de demandas num trimestre, é um canal que não existia há um ano praticamente. Então, ao invés do cliente ir na agência para reclamar de alguma coisa, ou elogiar, ou ficar lá na fila, resolver, ou fazer uma transação, ele faz 6 milhões, de acessos, 6 milhões de... Não é acesso, é para resolver muita 6 milhões de atendimentos por trimestre. Esse número crescia 30% ao mês. Temporada Minas S.A. Liderança, hoje eu recebo Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade.
O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Gustavo, e para ter todo esse aparato e ainda o app, né, que a pessoa acessa ali, faz transação, faz Pix, faz toda a movimentação financeira da vida dela pelo app, qual tem sido o investimento do Banco Mercantil nos últimos anos e daqui para frente também? Porque isso aí não pode parar de renovar, não é? De atualizar esse app, não é? Exatamente. O aplicativo do banco, começando por ele, é uma jornada muito interessante, porque ele era muito pouco acessado pelo perfil do cliente. E, de novo, a gente falou, como é que a gente adapta esse aplicativo a esse cliente? Né? Então, foram vários passos entendendo. Primeiro, era um aplicativo muito pesado de memória, né? Ele tinha 200 MB, que é o espaço que ele gasta no aparelho, que é uma média padrão de mercado. A gente fez um aplicativo com 15 MB de memória, ou seja, mais leve do mercado, para rodar em qualquer aparelho de smartphone. Segundo, são as jornadas, que são muito mais simples. Assinatura, a gente já faz grande parte dos negócios no aplicativo com biometria, para não ter senha, para não ter, como é que segurança total. Segurança, para ser mais fácil. Terceiro, que o aplicativo, como o WhatsApp que a gente falou, ou as agências, usam o mesmo sistema de CRM ou propensão de venda, que é o Next Best Offer, que a gente pega dados e fala, a próxima melhor venda para esse cliente desse perfil, a gente acha que ele vai querer comprar isso ou aquilo nesse tempo, nesse período. Então ele começa a contratar um produto no app, se ele for no WhatsApp a gente vai oferecer o mesmo produto. Se ele for na loja, por que você não contratou? Você estava ali, foi alguma coisa, tem alguma dúvida? Então essa jornada de integração de CRM, o banco investiu muito. E o aplicativo foi ganhando relevância. A gente lançou o Pix, foi o primeiro banco a ser homologado no Pix, lá pelo Banco Central. É mesmo? O ambiente de homologação, a gente com tecnologia, a gente tenta sempre investir bastante para sair na frente. Então foi a primeira mensagem de homologação, foi o Mercantil e outro parceiro. E o que foi um pouco frustrante é que a utilização nos meses de sequência foi muito baixa. E eu acho que o pessoal tinha medo do Pix. Então, como é que era? Uma resistência enorme, Pix, né? Uma resistência. E aí a gente viu o Pix começando a decolar no Brasil e a gente não conseguia ainda. O que a gente fez? Lançamos um seguro Pix. Que custa R$ 4,99. Falou, você tem medo do Pix? Se tiver algum problema de, por exemplo, ordem social, pegarem seu aparelho desbloqueado com a sua cara, que tem esse golpe, a gente devolve o valor que você perdeu do Pix. Então vamos fazer o seguinte, você tem esse seguro e você usa o Pix. Então o que a gente viu? O número de Pix disparar, o cliente se sente mais seguro e o banco tinha uma receita atrelada ao negócio. Então é o cliente feliz e o banco também conseguindo fazer negócio. Então é assim que a gente vai colocando. Bom, então tecnologia, hoje banco é tecnologia, né? O dinheiro virou Bit, inteiro, né? Né? Bit é transferências, né? Online, a gente manda Pix, ou seja, né? São zeros em contas correntes, zeros e uns, né? Isso é caro, Gustavo, para fazer esse investimento? Ou é menos caro do que abrir uma agência com todo aquele cipoal de situações de uma agência? É muito investimento que o banco coloca e todos os bancos colocam. Acho que bancos viraram inerentemente empresas de tecnologia. Dinheiro hoje é digital, né? E está caminhando para o real digital, tem as estruturas de blockchain, enfim, que eu acho que depois a gente pode conversar, mas o aparato de segurança digital, o que o banco investe em dados, que é fundamental, né? Processamento de teras e teras e teras de dados, que são medidas, né, de tamanho de dado que a gente usa por dia para tomar de decisão, para a gente dar crédito. Então o banco investe muito. Então hoje... Quanto mais ou menos Você pode falar ou não? Aí uma coisa meio sim, só de investimentos diretos, né, são novos projetos, né, de inovação, o banco tem colocado nos últimos anos 150 milhões por ano.
Por ano, 150 milhões de reais. milhões de reais em projetos, né, de CAPEX, de investimento direto em canal WhatsApp, aplicativo, CRM, dados, cloud. Isso nos últimos quantos anos? Assim, que pelo menos nos últimos 3 anos a gente tem esse pace. E vai continuar nos próximos 5 anos, mais ou menos, esse volume? Provavelmente a gente acelera agora. Ou até mais? Até mais. Então, sim, digamos assim, é caro, mas é um investimento bem investido, que aumenta a percepção de valor do cliente, aumenta o número de produtos, o número de funcionalidades. O banco também mede o lead time, quanto tempo a gente faz para lançar um produto novo, para o cliente se surpreender. Ou seja, cada vez que ele entrar no app tem que ter uma coisa nova. O cliente quer novidade. Hoje a nossa meta era 45 dias. Hoje a gente está com a média de 37 dias por projeto. Ou seja, a cada 37 dias uma iniciativa vira algo de valor para o cliente. Quantas iniciativas, assim, quantas novidades que vocês lançam por ano? Você tem, assim... Esse número foram das iniciativas estratégicas que a gente acompanha em nível macro, né, que são acima, que a gente fala no nosso caso aqui, tá, de 500 horas de tecnologia, né, são projetos de mais de 500 horas, a gente já colocou só no primeiro semestre mais de 250 iniciativas. E aí elas cada uma faz uma funcionalidade, um produto, um feature, uma forma de cancelar, de conversar. E isso tudo é feito pela própria equipe do Banco Mercantil, ou vocês usam startups também, compram startups, ou chamam o pessoal para fazer aqui? É um ecossistema, Como é que tem sido né? O banco é tecnologia, então além dos investimentos diretos, né, que é o que a gente investe em inovação, hoje aqui da sede de 1.200 pessoas, 500 pessoas são de tecnologia, ou dados, ou análise de dados, né, que são cientistas de dados. Então, ou seja, né, grande parte a maior massa do banco é tecnologia. A gente tem tudo que é core, a gente faz de forma própria. Então, o analista de TI, a análise, né, do produto, a gente tenta deixar próprio. O negócio principal do banco está, o núcleo duro do banco está com o próprio funcionário do banco. Mas desenvolvimento, que é codificação, né, terceirização, ou seja, a gente tem a ideia, a gente desenhou a ideia, desenvolveu, a gente terceiriza, que é mais rápido, é mais barato, é mais escalável. Sim. Teste, homologação, ambiente de teste, o produto tem que fazer isso, teste, homologação. A gente tem isso de forma terceira. Então, e também ecossistema, parceiros, né? Tem o Domo Digital, nós temos uma fintech, a Gira. Então, todo esse ecossistema que a gente coloca em benefício da tecnologia. Então, grande parte do investimento de overhead, de inteligência do banco, de dados, de infraestrutura, né, de processamento noturno, de processamento em clouds, ou seja, é muita tecnologia embarcada, para mais dos 150, que é só de projetos de inovação. Então, o banco hoje investe bastante. Eu acho que você perguntou qual o ritmo, né? Eu sempre costumo brincar que o resultado é consequência de um trabalho. Sim. Então, o banco ele tem um propósito, que a gente já falou, né, dos 50 a mais. E o resultado, a última linha contábil, ele é uma consequência se a gente está conseguindo fazer um bom negócio, uma boa relação de ganha-ganha. Ele está se mostrando ali no resultado financeiro, né? Dos trimestres que o banco tem que reportar ao mercado, né? Exato. E é um resultado que está em linha com o que você imagina para o banco? Isso, ele está crescendo bastante e a gente brinca que esse resultado acelera o propósito. Então ele não é um fim, ele é um caminho, a gente usa essa analogia, mas um resultado de 100 milhões no trimestre que a gente teve agora no segundo TRI, de lucro líquido, 29% de retorno sobre o capital, acho que o maior do mercado nessa última divulgação, permite que a gente acelere esses investimentos, tanto em talentos, quanto em marketing de performance e aquisição de clientes, que é o CAC, que é o custo de aquisição de novos clientes, quanto em tecnologia. Então esse ritmo de tecnologia e investimento tende a ser cada vez maior. Em relação às agências, digamos assim, são unitariamente mais baratas, mas para eu ter o mesmo impacto, eu tenho que ter tanto mais agência que esse investimento ele é pouco diluído pela base. Então é um mix interessante que a gente tenta levar para o cliente a melhor comodidade. Você pode escolher uma agência, o banco tem, você pode escolher o WhatsApp, o aplicativo, você pode escolher... O tal do Phygital, né, que o pessoal agora chama, não é, que tem que ter. Agora, Gustavo, você entende que aquela imagem do caixa no banco, o gerente, aquele banco que existia, né, que foi idealizado desde sempre, ele vai continuar existindo? Eu acho que nada
vai sempre continuar existindo, digamos assim, né? Tudo tem que se transformar. Cada dia é uma coisa nova. Agora tem menos de um ano de inteligência artificial generativa, né? Que é a inteligência mais genérica. Então, eu acho que tudo se transforma. A indústria bancária se transforma até mais rápido, porque é muito competitiva, é uma das mais competitivas do mundo. Então, acho que tudo vai se transformando. Acho que essas funções têm sua importância, por exemplo, para o mercado de pessoa jurídica, ou seja, para outros tipos de clientes. Tem a parte do agro, que é fundamental, você está ali também em loco, né, observando também as safras. Então, essa capilaridade acho que vai continuar tendo sua importância. A loja física, o banco não é diferente, ela tem a sua importância, mas cada vez mais convivendo com a formalização digital, que é mais segura, com essa inteligência de dados, que é fundamental. Independentemente do canal, você tem que saber o que o cliente quer comprar, por que ele não comprou, qual que é a próxima feature ou a próxima funcionalidade que eu preciso colocar para melhorar a conversão. Então, tudo vai se transformando e eu acho que não tem nenhuma estratégia que está 100% correta. O que manda muito é a cultura de saber, como eu falei do Pix, nós somos o primeiro. Iniciação de pagamentos, a gente estava entre os 3 primeiros, que era como que a gente inicia um pagamento em outro banco, né, que é agora do Open Bank do Banco Central. Open Bank, né? Então, se vai decolar ou não, ninguém sabe. Tem que tentar e sair na frente. Genérica, será que isso aqui vai ser... Eu acredito muito na combinação dela com o trabalho humano. Mas a gente tem que testar. O banco já está testando, por exemplo, comentar códigos que dá trabalho, né? Essa linha de código diz sobre isso, essa linha de código fala sobre aquilo. A gente já comenta código com a inteligência artificial. Então, a capacidade de desenvolvimento de produto ainda é humano, mas quem comenta código já é essa Gen AI. Então, ou seja, tudo eu acho que se transforma e o mercado bancário se transformou bastante e tende a se transformar muito mais rápido, inclusive. Temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu estou conversando com Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, para ter todo esse crescimento, investimento anual aí na casa dos 150 milhões de reais para tecnologia, o banco também tem que ter sempre dinheiro para isso, né? Ou ir a mercado, ou lançar debênture, ou fazer uma nova oferta de ações no mercado, banco que já tem aí o capital aberto, tem que pagar dividendos, né? Tem que ser uma ação interessante para ter novos entrantes, acionistas. Quer dizer, é uma conta grande que tem que tomar muito cuidado para ela sempre fechar e dar lucro para quem está entrando, para o banco, para todo mundo, todos os atores, não é? O que você pensa em relação a essa situação? Eu gosto de brincar que quando um negócio é bom, a engenharia financeira aparece. Sim. Né? Então, se a gente tem um bom negócio, um bom mercado cativo, bons diferenciais competitivos, boa tecnologia embarcada, um bom time de execução, e a gente consegue mostrar isso trimestre após trimestre, as formas de crescer, ou seja, a parte financeira para suportar o negócio, ela acaba aparecendo de diversas formas. Então, assim, o Mercantil conseguiu nos últimos anos crescer a base de cliente de 2 para 7 milhões de clientes. Desses clientes, eles têm 3 produtos em média com o banco. Produtos que implicam receita para o banco. Então o banco conseguiu crescer receita de prestação de serviços 40% ao ano também, chegamos a 140 milhões de reais em um trimestre em serviços. Toda aquela quantidade de serviços. Produtos, cartões, tudo, né? Ou seja, todo seguros, assistência médica, odonto, marketplace. Carteira, crescendo 28% de média, muito acima do mercado. E com qualidade, inadimplência metade do mercado. Bons pagadores. Né? Então, crescendo cliente em negócios, grande parte desses clientes, 50 a mais, grande parte desses clientes com a principalidade, ou seja, usa o mercantil como principal banco, até por isso contratam tanto. Que usam os canais digitais, quer dizer, 33% da nossa venda de consignado é no aplicativo. 22% de todos os contratos que o banco vende, todos os produtos, no WhatsApp. 300 lojas posicionadas para a conveniência do cliente, ou seja, todos esses canais integrados. A gente acha que isso é um lastro para a gente dar esses passos cada vez mais consistentes para acelerar esse propósito. Então, funding, né, como é que o banco financia suas operações de crédito, capital de terceiros.
A gente tem CDB pulverizado de clientes do varejo, de pessoa física, de pessoa jurídica. Como eu já comentei, os 50 mais já tem 4 bilhões aplicado aqui com o banco. A gente pode usar toda essa carteira, que é de ótima qualidade, com baixa inadimplência. 75% da carteira do banco tem como contraparte o risco soberano, que é o menor risco que tem no Brasil. Não tem nenhum fundo podre aí, né? Ou seja, abutre, nada, né? Não, risco sobre 75% risco soberano e os outros 25% com a inadimplência bastante abaixo do mercado. Então a gente consegue usar a própria carteira como colateral para uma debênture estruturada. Não precisa ir a mercado, então, né? Ou a debênture é uma boa? É uma boa forma de acessar mercado com capital de terceiros, uma debênture. E a parte de capital, né, bancos tem uma regra o seguinte, né, a cada R$10 que a gente empresta, um tem que ser próprio, ou seja, né, capital patrimônio líquido ou instrumentos patrimoniais. Então, se o banco quiser acelerar, hoje o banco saiu de 3 bilhões de carteira para 13 bilhões de carteira, né, mantendo o ritmo e qualidade. Se a gente quiser acelerar esse propósito, mas com lastro, né? Tendo essa expansão de qualidade que a gente está vivendo, a gente pode acelerar, de repente, acessando o mercado de equity, que é uma emissão primária de capital, ou seja, um capital primário, nesse caso, para que a gente tenha esse aumento do patrimônio do banco para acelerar. Então, assim, a engenharia financeira, isso vai depender de janela de mercado, vai depender de múltiplos, juros, que agora está caindo, a gente entra, acho que no momento favorável. Fica bom, não fica? Né? Fica melhor, né? Sim. Mas vocês já decidiram ou isso é uma decisão que precisa do conselho, precisa de uma discussão maior, não é para esse ano? Não, acho que o ano ainda está bem complexo o mercado, falando macroeconomicamente. A inflação do mercado está alta, muita discussão em termos tributários, reforma tributária, então acho que o mercado está apreensivo. Né? Estados Unidos ainda com juros muito altos, China com o princípio talvez de recessão. Ainda tem uma guerra. Né? A Selic ainda só começou a cair, acho que ela vai cair alta ainda, né? Tem que cair muito ainda, né? A gente tem um caminho, né, que foi um bom começo para essa queda que é tão benéfica, inclusive para banco, né? E a gente pode até comentar isso que é porque o banco ele fica tem muita imagem de vilão, né? O juro alto para o banco é ótimo, não é, né? Porque ele tem que captar esse dinheiro num custo bem maior, emprestar muito mais alto. Quem vai pegar emprestado não vai pegar, porque as empresas todas reclamam comigo. Nossa, está muito alto o custo do dinheiro. Não dá para ir para financiamento agora. Né? Exato. Então, é um momento que ainda tem que ter aí um pezinho atrás, né? Para poder pensar nessas novas formas aí de alavancar, né? Esse investimento. A gente acha que está lastreado numa boa história, a gente vai aguardar o mercado melhorar. Em relação aos juros, a gente pega um vento super favorável. Queria ver com você essa questão de juros. Qual que é o juro ideal? Existe alguma taxa que consiga atender tanto o consumidor, o cliente de um banco, quanto o banco? Ou isso é uma coisa que é impossível de agradar todo mundo? Não, a taxa de juros, assim, não tem um número, né, alto, né? Ela obviamente oscila e está atrelada à política monetária. Mas em relação à taxa que a gente tem hoje, né? O que a gente observa? Acho que fundamentalmente a taxa de juros a política monetária ela serve para combater a inflação, para começar, um dos grandes objetivos da política monetária. E a boa notícia é que a inflação do Brasil está bastante controlada. Depois desse período de pandemia, hoje a gente já tem a inflação e a perspectiva de inflação, que é tão importante, já bem mais controlada. Né? E é um dos principais, acho que o pior imposto que um governo pode colocar é o imposto inflacionário, que é um imposto que corrói o poder de compra, principalmente das pessoas mais pobres, que não tem como se proteger. Isso dá inadimplência, né? Isso diminui o poder de compra das famílias. Então, a parte inflacionária, a inflação está muito bem contida na maioria dos seus núcleos, ou seja, núcleo de alimentos, núcleo de serviços, muito bem controlada em cada um dos seus itens. Isso permite que o Banco Central consiga começar e progredir essa queda de juros que é tão fundamental. Se por um lado a inflação está controlada, por outro, o que a gente tem que ficar bastante apreensivo e observar é a parte fiscal. Ou seja, o governo nenhum pode recorrentemente gastar mais do que arrecada. Porque se isso acontecer, ele tem que pagar a diferença emitindo moeda. E emitir moeda sem lastro é igual à inflação, e para controlar a inflação eu tenho que subir juros. Mas a gente acha que agora com o arcabouço fiscal é uma sinalização importante do governo na direção
do controle e da ancoragem fiscal, ou seja, que ele não vai gastar recorrentemente. Acho que tem uma agenda importante, não só de arrecadar mais, que são as reformas tributárias, que é para simplificar e não com fins arrecadatórios, digamos, com aumento de receita, que pode vir com aumento de PIB, que é inerente o PIB aumentar quando a Selic cai, então isso aumenta a arrecadação, mas também a pauta de despesa. O governo tem que pensar também se não tem nenhum lugar que ele possa cortar a despesa, que não tem nenhuma uma parte que ele possa ser mais eficiente. Fechar as torneiras aí, não é? Com tudo isso colocado, acho que a gente consegue chegar numa taxa de juros neutra para o Brasil, que seria de 4 pontos acima da inflação. Se a inflação média vai ser 4, 4,5, 3,5, a gente pode chegar num juros que não são os 14, que também não são aqueles 2 que a gente viu na pandemia, que é irreal, mas que possa girar ali entre 7 e 9 e que seja ajustado conforme o ciclo econômico e a inflação de cada período. Então, acho que seria um bom alvo assim, para a gente poder trabalhar, né? A gente, em relação a outros bancos, a outros mercados internacionais, né? Lá fora a gente vê outro juro, não somente isso, né? Aqui no Brasil, e você fazendo parte da Febraban, tendo aí feito esses cursos, né, de economias globais também, sistema financeiro global, a gente está bem adiantado, precisa caminhar muito ainda? Qual que é a sua percepção? Eu acredito que o Brasil é um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. Não só em relação a juros e política monetária, mas em relação a meios de pagamento. Então, o Brasil tem aí o Pix, o pagamento instantâneo, tem a TED desde 99. Né? Você vai em alguns países bastante desenvolvidos, os Estados Unidos é um caso que ainda faz pagamento de salário via cheque, né? Então, a gente muito competitivo, sempre os bancos buscando as melhores tecnologias. Na parte monetária, o Banco Central também, desde a ancoragem de 94, faz um trabalho excelente técnico. Então, política monetária, o Brasil consegue controlar a inflação. O mundo está tentando entender o que é inflação, como é que eu faço um orçamento. O mundo não tem, a gente não sabe, mas ele não tem índice de preço. Assim, os contratos de aluguel não colocam, porque a inflação não é muito normal. A gente aqui já tem isso. O Brasil já sabe trabalhar. Então, assim, a gente tem várias vantagens. O Brasil tem essa especialidade e que muito vem do própria hiperinflação. Então, por que o Brasil transaciona instantaneamente dinheiro? Porque o dinheiro no tempo do Brasil valia muito. Década de 80, né? Overnight. Então, overnight. Nossa, então a gente aprendeu muito né? o arranjo de pagamentos, a própria parte de regulação bancária, né? A exigência de capital do Banco Central para o Brasil, as regras, a regulação, a segurança que eles nos impõem. Está bastante à frente do mundo, tanto é que né, na crise de 2008, que foi a pior crise mundial, que foi a quebra dos Lehman Brothers, né? O Brasil sabia exatamente a posição de derivativo de cada um dos seus bancos, tem clearings para fazer isso. Então o Brasil está bastante à frente, é uma das principais potências no assunto financeiro mundial. Gustavo, o Banco Mercantil, ele entra numa nova fase, nova marca para ele, né? Antes era Mercantil do Brasil, agora é Banco Mercantil, mudou de sede, uma sede super tecnológica, bem diferente do centro da cidade, que eu espero um dia ser revitalizado da maneira que Belo Horizonte merece, não é? O banco não saiu de Minas Gerais, não morreu, como vários outros bancos mineiros, né? Não conseguiram fazer essa jornada toda do sistema financeiro. E esse reinventar constante é o que mantém o banco vivo? Acredito que sim. Acho que as empresas, tudo se transforma, no mercantil não é diferente. E ter essa cultura capaz de se adaptar rápido, de talentos, lastreada na tecnologia mais recente que a gente puder ter, mais de ponta que a gente puder ter, isso tudo faz muito sentido para a gente. Então, assim, esse momento que a gente vive, que é justo o que você disse, ter vivido por 80 anos, está inaugurando, eu brinco que a gente não comemorou os 80 anos, a gente está inaugurando os próximos 80. Ter esse laço histórico, né? De um sistema que se consolidou, que adquiriu tanto banco, né, da gente conseguir permanecer como o único mercantil do mercado. Antes eram vários bancos mercantil de diversos estados, então a gente era o mercantil do Brasil. Viramos o banco mercantil, que é mais fácil para o nosso cliente, é como o nosso cliente nos chama. As setas do M, o M são duas setas para cima, mostrando o banco e o cliente olhando para a mesma direção. O E, que é a conjunção de adição, tem um mais dentro dela, M+, que é eu, cliente. O mais dos 50+, são nova marca, nova sede,
Também espero ver aí o centro de Belo Horizonte revitalizado aí bastante em breve, mas a gente está aqui numa das regiões mais legais aqui da cidade para dar essa convivência, essas áreas né, de crédito, de risco de produtos, conviverem num espaço aberto, com trocas, como essa área aqui de troca, de café, para que as pessoas tenham essas ideias, para que a gente possa inovar. Está muito na forma de fazer negócio, não tem? Inovar não é aplicativo, é cloud, inteligência artificial. Inovar é a forma de fazer negócio, a forma de se comunicar com o cliente, né? E você me perguntava da minha idade no começo aqui da entrevista. Eu brinco que tanto faz. A pessoa pode ter qualquer idade, desde que ela tenha esse espírito, né, de aprender e tenha a maturidade não tem a ver com a idade para os jovens, e a inovação não tem a ver com a idade para os mais idosos, que idosos vêm de idade, né? Idosos vêm de idade, mas não é velho. Né? O velho vem de dentro. Então, a gente entendendo muito isso de idade com o nosso próprio público-alvo faz com que a gente consiga tirar o melhor de cada um. Então, a sua experiência nos inspira, experiências diversas para a cocriação conjunta, vários pontos de vista levam às melhores decisões. E eu acho que diversidade é um assunto, aqui para a gente fechar, fundamental, o tema de inclusão, não só a que a gente está falando aqui, etária, né, do etarismo, que o mercado tende a privilegiar pessoas com menos de 50 anos, vamos colocar como um todo, então a gente tenta também, de certa forma, ser uma antítese disso, mostrar que funciona muito bem, muito melhor, assim, de usar essa experiência e a maturidade a nosso favor, mas também de outras pautas de inclusão, de orientação, de gênero, do que for. Acho que tudo isso sempre soma, as diferenças sempre somam para bons resultados. E chegando, por fim, nesse momento que a gente divulga o maior resultado da história, com 100 milhões no trimestre, o maior retorno da história, com 29% de retorno, como eu falei, um crescimento de 100% em relação ao ano passado, ou seja, o banco cresce e retorna, que é uma consequência de uma caminhada. E também o combustível do passo. Então, esse resultado pode voltar para a tecnologia, vai voltar para os talentos, programas de reconhecimento, nova sede, nova marca, e para que esse propósito seja cada vez mais amplificado naquilo que a gente acredita, que a gente gosta de fazer e faz como o valor diz, né, com brilho nos olhos. Né? É isso aí. Gustavo, quero te agradecer demais a entrevista, todas essas falas, essas análises, e que venham mais ideias, mais resultados, né? Mais inovação sempre. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Helenice, pela oportunidade, pelo tempo. Agradeço a todos que doaram um pouco do tempo de vocês, né? Que é o nosso principal ativo. A gente brinca aqui nessa hora de conversa tão agradável com você. Obrigado, viu? Obrigada. Olha aqui. Aprendi demais, mais ainda, né? Sobre mercado financeiro, que é tão... Aí é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais, que faz parte da nossa vida, né, Gustavo? Exatamente. Parabéns e muito sucesso aí nesse comando. Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu recebi Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Até uma próxima. Tchau. Minas S.A. terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A Fê Comércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade.
O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.